Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Um abraço para você que está aí nos acompanhando. Hoje, dia 7 de abril de 2020. Hoje é o Dia do Jornalista. Parabéns e um abraço a todos os colegas jornalistas de Rio Bonito, da nossa região. Um abraço a todos, sucesso nessa empreitada sempre tão difícil, né? Deixo aqui uma frase do glorioso Leir Moraes. Quando eu comecei a galgar minha carreira de jornalista, Leir Moraes me disse uma frase que ele atribuía a Wilson Kleber Moreira, que eu nunca esqueci. Ele dizia que é uma temeridade fazer jornalismo em cidades interioranas. E isso acontece porque você encontra geralmente os objetivos das matérias, sobretudo das críticas, né? Você eu estou, por exemplo, cansado de ter essa experiência, né? Você acaba de fazer um texto, uma reflexão, fazendo uma crítica a alguém, a uma pessoa da sociedade, alguém da política, e aí você vai no mercado comprar alguma coisa, chega lá, você encontra o cara que você acaba de criticar, né, e tal. E o sujeito olha para você de soslaio, né? São cidades, as cidades interioranas são pequenas, todo mundo se conhece. Então, baseado nessa lógica que Leir Moraes sempre falava isso para mim, inspirado no glorioso Wilson Kleber Moreira. Fazer jornalismo em cidades pequenas é uma temeridade. Bom, 7 de abril é o Dia do Jornalista, então um abraço a todos os colegas aí nesse dia, e fica essa deferência aqui ao icônico Leir Moraes, né? Sobretudo nessa lógica da comunicação social, se não me engano, 1946 ou 47 é o primeiro jornal chamado de A Montanha, que Leir Moraes, juntamente com algumas outras figuras, tocaram. Aqui teve 3 edições só, o Leir contava essa história, sempre com muita graça, né? É isso, gente. Bom, depois dessa referência aqui à profissão do jornalismo, eu quero agradecer você que está nos acompanhando pelo Instagram, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal. Somos quase 32 mil inscritos, né? Está faltando um pouquinho só para chegarmos a 32. E se você ainda não é inscrito, junte-se a nós, deixa like no canal, o dislike se você não gostar, porque é importante também. Aos 23 mil seguidores no Facebook, muito obrigado, né? E os 7 mil e alguma coisa no Instagram. Um beijo no coração de todos vocês, obrigado pela companhia. O nosso papo da madrugada hoje aqui, eu vou fazer algumas reflexões sobre alguns assuntos que eu já tratei no dia 6, inclusive com textos publicados aí nas minhas redes. Mas como esse papo da madrugada é um papo, né? É um bate-papo, inclusive tem muitas pessoas que falam assim: Flávio, eu acho interessante que você no seu programa é mais incisivo, é mais combativo, no papo da madrugada você toca a conversa com mais tranquilidade. E eu costumo responder para as pessoas que fazem essa observação, que é o seguinte: os telejornais que são apresentados tarde da noite, já na madrugada, eles são mais amenos, né? Os telejornais do horário nobre, durante o dia, eles são mais incisivos, né? E eu sigo essa toada, e assuntos que a gente reverberou durante o dia, né? Foi incisivo durante o dia, aqui no nosso papo da madrugada a gente vai com mais tranquilidade, tocando com mais tranquilidade. E eu queria falar do coronavírus e o comércio de Rio Bonito. Começo destacando que eu não sou contrário às barreiras que o prefeito colocou para combater e prevenir aí o Covid-19. E o objetivo era diminuir a circulação das pessoas na cidade. Penso que a iniciativa foi correta. Eu sou um crítico do prefeito Mandiocão em inúmeras situações, mas nessa eu acho que ele vai tocando bem essa questão da saúde aí, juntamente com sua equipe. Todavia, eu penso que 3 semanas depois de decreto instaurado, algumas coisas deveriam ser revistas, né? Eu, sinceramente, não sei se os objetivos de trancar a cidade eles foram alcançados, porque nessa segunda-feira, dia 6, por exemplo,
Eu até coloquei mais cedo uma frase do meu amigo Wilson, né? Que ele disse que essa segunda-feira, dia 6, a cidade estava parecendo Rio Bonito na véspera de Natal, quando tem aquela movimentação terrível na cidade. Fiz até uma brincadeira dizendo que a cidade geralmente tem um movimento pequeno quando o comércio está aberto, e agora que o comércio está fechado, o troço está parecendo um dia de festa. Então, o problema era o comércio, né? Claro que eu estou fazendo um gracejo. E aí, gente, pensando nessa questão das 3 semanas já que se completam de decreto do prefeito, trancando as passagens, mexendo em horário dos comércios, eu gostaria de deixar uma sugestão aos comerciantes do ramo de supermercados e ao próprio prefeito, né? Porque eu penso que os horários de funcionamento dos supermercados, hoje funcionando de 8 às 17 horas, deveriam retornar ao que era praticado antes do decreto, porque a redução de horário apenas colaborou para lotar esses estabelecimentos e as filas em suas portas. Fico com a impressão que caso os supermercados voltem a funcionar como era antes, até 20, 21, 22 horas, a muvuca diminuiria, porque aquela fila de 8 às 15 ela ia dar uma esticada, né? É a impressão que eu tenho. É claro que os protocolos de higiene e distanciamento entre as pessoas devem continuar e penso inclusive que esses protocolos devem continuar depois que o coronavírus for embora, porque essas regras de higiene e regras de convivência é importante, porque nós temos outros vírus perambulando por aí, né? Mas as filas, gente, diminuirão bastante se nós voltarmos com os supermercados no horário que eles funcionavam antes. E um detalhe importante: os empregos serão preservados, né? Porque os supermercados voltariam a trabalhar com 2 turnos e tem que ter gente, tem que ter funcionário para poder fazer essa dinâmica funcionar, né? Para quem não sabe, os mercados trabalham, tem uma turma que pega de 7h30, 8 horas da manhã, 7 da manhã vai até 1 hora, 2 da tarde. Tem uma rapaziada que entra 1 hora da tarde, meio-dia e meio, vai até a noite, né? Tem um pessoal que pega intercalado, mas são 2 turmas na verdade, são 2 turnos, né? Porque nós no Brasil praticamos as 8 horas de trabalho e quem completa as suas 8 horas tem que ser liberado. Então são 2 turmas praticamente que os mercados contratam para poder funcionar até 9, 10 horas da noite. Dito isso, eu gostaria de lembrar para você também dos ônibus da São Geraldo. Os ônibus da Rio Ita não estão circulando, os ônibus, o transporte intermunicipal, por força do decreto do governo do estado, do governo municipal, eles não estão circulando, mas o ônibus municipal, as linhas municipais, que é explorada aí pela São Geraldo, essas seguem funcionando. E, sinceramente, meus amigos, eu vejo outro equívoco nas mudanças do horário dos ônibus. Por exemplo, alguns funcionários aí de mercados da nossa cidade têm se queixado e reclamado comigo que eles saem do mercado agora 5h30, 6 horas e às vezes precisam ficar até 9 horas da noite esperando o ônibus, porque antigamente eles saíam 9, né, e pegavam o ônibus. Agora, com a mudança de horário, os caras têm que ficar perambulando por aí pela cidade, expostos ao coronavírus. Então, assim, eu penso que esse horário de ônibus, ele, em vez de diminuir, ele deveria ser aumentado, para que nós tivéssemos os ônibus circulando com um volume menor de pessoas. Então, para isso é preciso ter mais horários, né? E a empresa deve, por favor, se adequar ao horário aí das pessoas, porque o cara sai do mercado 6 da tarde, 5h30, fica até 9 horas da noite na rodoviária, ou então sentado na praça ou perambulando por aí. É um absurdo, né? O sujeito podia estar em casa com a família, descansando, se preparando para o batente do outro dia, né? Fica essa dica aí, a moçada aí da empresa São Geraldo, da prefeitura. Alguns pontos eu penso que podem ser revistos nessa dinâmica do fechamento aí do comércio e, sobretudo, esses que seguem abertos funcionarem aí numa outra dinâmica. 3 semanas de quarentena, eu penso que alguma coisa poderia se sentar aí, representante da CDL, da ICIRB, da prefeitura, né? Representante dos segmentos comerciais, industriais, e um papo ser trocado e talvez mudanças na direção do que eu estou apontando aqui.
Valeu, gente. Abraço.